As folhas secas dançavam sobre a terra rachada da fazenda Estrela do Sul, no interior do Tocantins. O tempo parecia parado, como se os ponteiros do relógio tivessem desistido de contar os dias de luta de Raul Montenegro, um homem de 42 anos, pele marcada pelo sol e mãos calejadas por décadas de trabalho. Raul já tivera dias melhores. A fazenda herdada do pai, que um dia floresceu com gado, leite e milho, agora era só um retrato desbotado do passado. A seca prolongada e as dívidas com o banco haviam transformado aquele pedaço de terra fértil num cemitério de sonhos. Mesmo assim, ele se recusava a vender. Não por teimosia, mas por honra. Naquela manhã, o galo nem cantou. Era como se até ele tivesse cansado de tanta tristeza. Raul tomou seu café preto sem açúcar e caminhou até o velho galpão, onde o trator enferrujado servia mais como abrigo de morcegos do que de ferramenta de produção. Foi quando ouviu um som fraco, abafado, um relincho, mas não qualquer relincho. Era um som desesperado, como se algo ou alguém estivesse pedindo socorro. Ele largou a caneca no chão e correu pela trilha de areia fina que levava até o mato mais fechado do terreno. Depois de atravessar a cerca quebrada e o capim alto, parou, ofegante. Ali, caído ao lado de um córrego seco, estava um cavalo castanho imponente. As pernas tremiam, o corpo sujo de lama e sangue. Era um animal de raça, nitidamente puro sangue, com porte nobre e musculatura marcada. Mas naquele momento era só um bicho machucado com os olhos cheios de dor. Raul se aproximou devagar. "Calma, parceiro", murmurou com a voz baixa, como se falasse com um amigo. "Vamos tirar você dessa." O cavalo relinchou fraco. Seus olhos pareciam confiar nele. Raul sabia que não tinha os recursos, nem comida suficiente para si mesmo. Mas não hesitou. Pegou a corda do cinturão, improvisou uma guia e começou a puxar o cavalo, passo a passo, até o galpão velho, onde ainda havia um pouco de feno guardado. Um presente da vizinha, Dona Lourdes, que insistia em cuidar dele como se fosse um filho. O que Raul não sabia era que aquele cavalo pertencia a Valentina Guerra, herdeira de um império agroindustrial bilionário, que naquela manhã estava em Brasília, em silêncio, assistindo à gravação da câmera de segurança de sua fazenda de luxo, vendo com os olhos marejados o momento exato em que seu cavalo sumia entre as árvores. E o destino já tinha começado a costurar a história que uniria os dois. Valentina Guerra não era apenas rica. Ela era a mulher mais comentada do agronegócio nacional, filha única de Nicanor Guerra, o chamado Rei da Soja, fundador de um conglomerado que controlava mais de 200 mil hectares entre o centro-oeste e o sul do país. Mas apesar do sobrenome pesado e da fortuna estampada em revistas de negócios, Valentina carregava um fardo invisível, o da solidão. Desde que o pai falecera, 2 anos antes, ela assumira o império com pulso firme e decisões certeiras. Mas entre reuniões, leilões, conselhos e jantares de gala, uma pergunta ecoava no silêncio de seus quartos de hotel 5 estrelas. Quem ela era de verdade, sem o poder, sem a grife, sem o sobrenome? E naquele domingo nublado, em sua fazenda modelo em Alto Paraíso, o desaparecimento de Capitão, seu cavalo mais precioso, presente do pai, parecia mais um aviso do universo do que um simples incidente. Ele não sumiria à toa, disse, encarando o administrador da fazenda. Ele é arisco com estranhos. Se fugiu foi por medo, e se alguém o pegou, respirou fundo. Espero que tenha um bom coração. Mais tarde, no conforto frio de sua cobertura em Brasília, Valentina assistiu à gravação da câmera no estábulo. Um estrondo de trovão, a porteira aberta pela força do vento e Capitão correndo em pânico, desaparecendo no meio do matagal. Ela pausou o vídeo. A imagem congelada do cavalo correndo em meio à tempestade parecia um espelho de si mesma, linda por fora, mas perdida por dentro. Determinada, Valentina convocou sua assessora pessoal, Miriam. "Quero um helicóptero pronto amanhã às 6. E ligue para todas as clínicas veterinárias da região, fazendas, sitiantes. Alguém deve ter visto um cavalo ferido por aí. E se não encontrarmos? Vamos encontrar. Nem que eu tenha que bater de porta em porta. O que esse país tem de grande também tem de honesto. E eu ainda acredito nas pessoas simples." Valentina desligou as luzes, olhou para o céu pela enorme janela de vidro e sussurrou. "Onde você está, capitão?" A resposta ecoava a quilômetros dali, no interior esquecido do Tocantins,
onde um homem falido fazia compressas com folhas e água morna, lutando com as próprias mãos para salvar um animal que não sabia de quem era, apenas que merecia viver. E mal sabia Raul que aquele cavalo não era só um animal, era o laço invisível entre dois mundos prestes a colidir. Na antiga cozinha de piso rachado, Raul fervia água numa chaleira enferrujada enquanto separava folhas de arnica e pedacinhos de babosa colhidos do quintal. Ao lado do fogão, um livro grosso, de capa de couro gasta, permanecia aberto. Era o antigo caderno de receitas naturais de seu avô, um vaqueiro raiz que jurava curar bicho doente mais rápido que qualquer veterinário da cidade. Lá fora, o sol nascia tímido, iluminando o terreiro molhado da chuva da noite anterior. No galpão, o capitão, embora Raul ainda não soubesse seu nome, respirava fundo, vencido pelo cansaço. As feridas não pareciam profundas, mas o esforço da fuga e a dor o deixaram desidratado, abatido. Raul entrou devagar no galpão, segurando a bacia com a mistura medicinal. Vamos lá, amigão. Isso aqui é coisa de gente da roça. Vai arder um pouco, mas é pro seu bem. Com movimentos lentos, ele limpou as feridas do animal, aplicando a pomada feita à mão. O cavalo estremeceu, mas não relinchou. Seus olhos transmitiam algo raro, confiança. Como se reconhecesse em Raul não um dono, mas um cuidador, um igual. Você é valente, viu? Murmurou, afagando o pescoço do bicho. Queria entender de onde veio. Um cavalo desses não aparece assim, do nada, ainda mais por essas bandas. Enquanto isso, a vizinha Dona Lourdes batia palmas no portão. Raul! Chamou com a voz rouca. Tô com leite fresco e um pedaço de pão de queijo. E quero saber desse tal cavalo que você andou resgatando. Raul abriu o portão de madeira e sorriu. Entra, Dona Lourdes, mas aviso logo. Se a senhora olhar muito para ele, vai se apaixonar. Ela gargalhou alto. Do jeito que andam os homens por aqui, não me surpreenderia se esse cavalo for o mais educado da região. Sentaram-se no alpendre. Ela observou o animal à distância e murmurou. Isso não é cavalo de sítio pobre, não. Esse bicho tem linhagem. Repare na postura, no brilho do pelo, mesmo machucado. Raul fez que sim com a cabeça. Eu sei, mas não vou entregar para qualquer um. Se aparecer dono de má fé por aqui dizendo que é dele só para vender depois, esse cavalo não sai. Você vai procurar o dono? Vou sim, mas sem pressa. Primeiro ele precisa sarar. Dona Lourdes o encarou com olhos de mãe. E você? Quando vai sarar, Raul? A pergunta caiu pesada como uma pedra no peito dele. Ele não respondeu. Só abaixou os olhos e ofereceu um pedaço de pão. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, o helicóptero de Valentina já cruzava os céus do Tocantins, pousando em um campo improvisado ao lado de uma pequena delegacia rural. Ela desceu com botas de couro, calça jeans e chapéu, determinada a seguir de perto cada pista. Ela só não sabia que seu cavalo já tinha sido encontrado e que seu destino estava sendo costurado por mãos calejadas e um coração honesto. A pequena cidade de Santa Bruna amanhecia devagar. O cheiro de pão saindo do forno da padaria central se misturava ao som dos sinos da igreja e ao vozerio das senhoras varrendo as calçadas. O lugar parecia ter parado no tempo, mas agora era palco de uma movimentação incomum. A chegada de Valentina Guerra. Ela entrou na lanchonete mais movimentada da praça, tirou os óculos escuros e se dirigiu ao balcão. Um café preto, por favor. E... o senhor viu algum cavalo ferido por essas bandas nos últimos dias? O balconista, seu Nilson, engoliu a curiosidade com discrição. Estava acostumado a todo tipo de viajante, mas aquela moça cheirosa, bem vestida e com sotaque de capital chamava a atenção até de quem não queria reparar. Cavalo ferido? Ele coçou o queixo. Olha, não vi não, mas se alguém sabe dessas coisas, é o pessoal do posto de ração. Ou então, o Raul. Ele mora num pedaço de terra ali no fim da estrada velha. Vive isolado, mas sempre foi bom com o bicho. Valentina anotou o nome no bloco de anotações. Raul? Raul Montenegro. Filho do velho Otacílio. Gente decente, mas tá passando uns maus bocados desde que a seca pegou feio. Dizem que até o trator tá empurrando no braço. Ela assentiu, pensativa. Algo naquele nome ecoou diferente. Um homem quebrado, mas bom com animais. Um homem invisível, como tantos outros do interior. Obrigada, disse deixando uma nota de 50 no balcão. Pode ficar com o troco. Do outro lado da cidade, Raul enchia 2 baldes d'água para o cavalo que ele agora chamava de Bravinho. Já havia tratado dele, dado feno, limpado o estábulo. Era como se aquele animal, do nada, tivesse devolvido um pouco do sentido aos seus dias. E no fundo,
Ele começava a gostar da rotina com o novo hóspede. Tá melhorando, hein? Falou, enquanto limpava os cascos com cuidado. Quem sabe você não me dá sorte, hein, bravinho? Do lado de fora do galpão, o barulho de um carro se aproximando fez Raul se levantar. Ninguém costumava visitar aquelas bandas sem aviso. Pegou o boné, limpou as mãos na calça e caminhou até a cerca. Um jipe preto parou, e de dentro dele desceu a mulher mais bonita que Raul já tinha visto desde que sua mãe foi ao casamento da prima em Palmas. Jeans escuro, blusa branca justa e botas de couro legítimo. Mas era no olhar dela, firme e decidido, que havia algo ainda mais marcante. Bom dia. O senhor é Raul Montenegro? Ele assentiu, intrigado. Sou sim. Posso ajudar? Ela caminhou até a cerca sem tirar os olhos dele. Meu nome é Valentina. Estou procurando um cavalo que desapareceu durante a tempestade. Ele é castanho escuro, tem uma marca branca na testa e... Ela engoliu em seco. É tudo que me restou do meu pai. Raul sentiu o coração bater mais forte. Ela descrevera bravinho. O silêncio se instalou entre eles por um segundo que pareceu eterno. Mas Raul ainda não disse nada. Afinal, antes de devolver aquele cavalo, ele precisava ter certeza de uma coisa. Raul olhou para a mulher à sua frente e sentiu algo estranho no peito. Era como se aquela desconhecida trouxesse com ela não só o cheiro de cidade grande, mas também um certo peso. O tipo de presença que não se vê por aqui com frequência. Ainda assim, ele manteve o semblante firme. E como a senhora tem certeza que ele veio parar por essas bandas? Valentina respirou fundo, tentando não parecer impaciente. Câmeras de segurança. A cerca arrebentou com o vendaval e ele correu em direção ao norte. Um rastreador indicou o sinal na região por algumas horas, até a bateria acabar. Depois disso, estamos seguindo por intuição. Raul franziu o senho, curioso. Intuição? Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso discreto, mas genuíno. Meu pai dizia que quando a gente ama um bicho de verdade, ele nunca se perde da gente. Só se esconde onde se sente seguro. Raul não respondeu de imediato. Apenas se virou e caminhou em direção ao galpão. Valentina o seguiu em silêncio, sentindo o cheiro da terra úmida e do feno fresco. Ao se aproximarem da porta de madeira, Raul fez um gesto para que ela parasse. Antes de te mostrar, preciso perguntar. O que esse cavalo representa para você? Valentina arqueou a sobrancelha, surpresa com a pergunta direta. Tudo. Ele era o único animal que meu pai cuidava com as próprias mãos. Foi o último presente que ele me deu antes de morrer. E mais do que isso, é o único ser que nunca me tratou diferente por causa do meu nome. Raul assentiu lentamente. Abriu a porta, e ali estava ele. Capitão, ou como Raul o havia chamado até então, Bravinho, levantou a cabeça ao sentir a presença de alguém especial. Em poucos segundos, reconheceu o perfume, a voz contida, o passo leve. Relinchou com força, avançando até a cerca do pequeno cercado improvisado. Valentina levou a mão à boca, os olhos se enchendo d'água. Caminhou até o animal, que lhe esfregou o focinho no ombro como se nunca tivesse partido. Ah, meu menino, você tá aqui mesmo. Ela encostou a testa na do cavalo, sussurrando palavras que só os dois entendiam. Raul observava à distância, com os braços cruzados e uma expressão indecifrável. Depois de alguns minutos, Valentina se virou para ele. Você salvou ele. Raul deu de ombros. Eu fiz o que qualquer homem decente faria. Não, senhor Montenegro. Muitos teriam vendido, ou deixado morrer. Isso aqui... Ela apontou para os curativos improvisados, mas eficazes. Isso aqui não é coisa de qualquer um. Ela caminhou até ele, estendendo a mão. Obrigada, de verdade. Raul apertou a mão dela, mas não respondeu de imediato. Lá no fundo, uma dúvida já crescia. Quem era essa mulher, realmente? E por que ela, com tudo que claramente possuía, parecia tão... sozinha? Valentina observava a capitão beber água do balde como se estivesse em casa. Os olhos do animal brilhavam com confiança. Mais do que isso, com gratidão. Era como se aquele lugar, simples e humilde, tivesse sido um refúgio em meio ao caos. Ele tá diferente, comentou, sem tirar os olhos do cavalo. Mais calmo, mais em paz. Raul, encostado no batente da porta, assentiu com um movimento de cabeça. Bicho sente a energia da gente. Aqui ele não teve gritos, nem pressa, nem cercas elétricas. Só silêncio, remédio do mato e comida do que eu ainda tinha guardado. Ela olhou para ele com mais atenção. Você disse, do que ainda tinha? Está passando por dificuldades? Raul deu uma risada curta. Minha senhora, se a vida fosse uma cerca, a minha já tá toda remendada com arame farpado. A verdade é que essa fazenda tá quebrada.
Só não vendi porque isso aqui é tudo que me resta do meu pai e da minha história. O silêncio entre os dois foi quebrado apenas pelo som dos cascos de Capitão pisando suavemente na terra fofa do galpão. Valentina, ao invés de reagir com pena, falou com firmeza. Não é vergonha estar passando por um momento ruim. Vergonha é virar as costas para quem precisa. E você não virou, apontou para o cavalo. Mesmo sem recursos, você agiu com honra. Raul não estava acostumado com elogios, ainda mais vindos de alguém como ela. E isso o incomodava mais do que ele gostaria de admitir. Seu cavalo tá vivo, tá bem. Pode levá-lo quando quiser. Valentina hesitou. Eu posso deixá-lo aqui por mais alguns dias? Como é? Ele claramente tá bem aqui. E sinceramente eu também. Eu não via céu assim há anos. Raul a encarou, desconfiado. Com todo respeito, a senhora parece gente que tem helicóptero, carro blindado, agenda lotada. Por que ia querer ficar num lugar onde o luxo é um chuveiro com água quente? Ela sorriu, meio tímida, meio desafiadora. Porque eu cansei de gente que só olha pra mim pelo que eu tenho. Aqui ninguém perguntou qual o meu sobrenome, só se o cavalo estava bem. Raul coçou a barba, ainda desconfiado, mas algo nela o impedia de dizer não. Tem um quartinho no fundo. É simples, mas tem cama e mosquiteiro. Se não tiver medo de pernilongo e alma penada, pode usar. Valentina riu, pela primeira vez soltando o riso de verdade. Raul Montenegro, acho que você acabou de me fazer uma proposta de hospedagem melhor que qualquer resort. Ele deu de ombros. Só não espere café da manhã na cama. Aqui a regra é clara. Quem dorme, trabalha. Ela ergueu as sobrancelhas. E se eu quiser aprender? Raul respondeu com um sorriso de canto de boca. Aquele tipo que não se aprende, só se sente. Então prepare suas mãos, moça rica. Porque na roça a gente aprende pelo calo. O sol nascia com força naquele pedaço esquecido do Tocantins, e Valentina já estava de pé antes mesmo do primeiro galo cantar. Usava uma calça jeans emprestada por Dona Lourdes, botas que encontrou no fundo do jipe e uma camiseta velha que Raul havia deixado pendurada num varal improvisado. Naquele momento, a CEO de um império agroindustrial parecia apenas mais uma mulher com vontade de fazer diferente. Vamos ver se essa madame sabe pegar em enxada. Raul provocou, já com um balde d'água na mão e um sorriso escondido sob o boné. E vamos ver se o senhor sabe ensinar sem esnobar. Ela respondeu no mesmo tom, amarrando os cabelos num rabo de cavalo improvisado. A primeira tarefa do dia foi limpar o estábulo. Um serviço que, para muitos, seria humilhante. Mas para Valentina, havia algo de libertador naquela simplicidade. A palha úmida, o cheiro forte, o silêncio quebrado apenas pelos sons da natureza. Era como se tudo ao redor dissesse: aqui você pode ser quem quiser, sem disfarces. Você não cansa fácil, hein? Raul comentou, impressionado com a dedicação. Já me chamaram de muita coisa na vida, mas preguiçosa, nunca. Enquanto limpavam juntos o cercado de Capitão, Raul começou a observar a mulher além da aparência. Ela não era feita só de luxo. Havia nela um senso de justiça, uma vontade genuína de se conectar. E isso mexia com ele mais do que gostaria. Por que exatamente você quer ficar aqui, Valentina? Ele perguntou sério. E não me venha com papo de paixão por cavalos. Ela parou por um instante, apoiando-se no cabo da pá. Seus olhos encontraram os dele, firmes, mas sem arrogância. Porque aqui ninguém me chama de Dona Valentina, nem me pergunta sobre lucro ou ações. Porque você fala comigo como se eu fosse só uma mulher. E porque, pela primeira vez em anos, eu dormi sem remédio para a ansiedade. Raul engoliu em seco. Ela estava falando sério. Capitão, ao lado deles, relinchou suavemente, como se aprovasse cada palavra. E o que sua gente rica vai pensar disso tudo? Ele perguntou, meio provocando, meio testando. Que eu enlouqueci, ela respondeu sem hesitar. Mas, sinceramente, faz tempo que viver naquela bolha é que me parece uma loucura. Raul sorriu. Não de escárnio, mas de respeito. Então seja bem-vinda à realidade. Aqui, a gente não vive de aparências, vive de verdade. Ela estendeu a mão, ainda suja de palha e terra. Então me ensina tudo, a plantar, a cuidar, a consertar cerca e, quem sabe, a viver de verdade também. Raul apertou sua mão com firmeza. Naquele momento, ele não via mais uma herdeira mimada. Via uma alma cansada de mentiras. E ele sabia. Aquele era o tipo de gente que valia a pena ter por perto. O dia avançava lento, como costumava ser no campo. Mas para Valentina, cada minuto ali parecia uma aula. Não sobre técnicas ou ferramentas, mas sobre humildade, sobre resiliência, sobre a diferença entre poder e força.
Ela aprendeu que o milho precisa ser colhido no tempo certo, que a água do poço só vem quando se respeita o silêncio da terra, e que o calor do meio-dia era mais implacável do que qualquer reunião de conselho empresarial. Mas o momento mais marcante foi à tarde, quando Raul a ensinou a consertar uma parte da cerca derrubada pela tempestade. "Segura firme o arame aqui", disse ele, com um alicate enferrujado nas mãos. "Isso, cuidado com o dedo. Aqui não tem manicure para salvar, não." Valentina riu. "Já percebi. Essas luvas não servem nem para foto de Instagram." Raul olhou para ela por cima do ombro, sorrindo de leve. "E quem disse que aqui tem sinal para postar?" Os dois riram juntos. Foi a primeira gargalhada compartilhada, e ela veio natural, como se já fizesse parte da rotina deles. Após terminar o reparo, sentaram-se à sombra de uma árvore para descansar. Os rostos suados, os braços sujos de terra e graxa, mas os corações leves. "Você tem mãos bonitas", Raul comentou, olhando de relance. Valentina olhou para as próprias mãos, agora calejadas, com pequenos arranhões. "Bonitas? Estão um horror. São mãos que não têm medo de tocar a vida. Isso é raro hoje em dia." Ela o encarou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, num tom mais baixo: "E as suas? São mãos de quem construiu o mundo com sacrifício. Meu pai tinha mãos assim, firmes e verdadeiras." Raul desviou o olhar por um instante, como quem teme sentir demais. Capitão, ali perto, deitado tranquilo sob a sombra, parecia dormir como um anjo de 4 patas. "Você pensa em voltar?" Ele perguntou de repente. "Voltar para onde? Para aquele mundo seu? Das reuniões, dos ternos, dos carros blindados?" Ela suspirou. "Não sei. Parte de mim sente que, se eu voltar, vou me perder de novo. Aqui eu escuto meu próprio coração." Raul não disse nada. Apenas levantou-se, limpou as mãos na calça e estendeu a ela uma garrafinha de água. "Então, enquanto você estiver aqui, vamos fazer esse coração bater do jeito certo." Ela pegou a garrafa, emocionada, e naquele instante, os dois souberam, mesmo sem dizer uma palavra, que algo havia começado. Algo real, algo que nenhuma fortuna do mundo poderia comprar. O sol já havia desaparecido atrás das colinas quando Raul e Valentina voltaram para a casa principal. As luzes fracas da varanda tremeluziam, alimentadas por uma velha bateria solar que teimava em resistir ao tempo. A noite trazia consigo o cheiro da terra molhada e o som dos grilos, compondo uma sinfonia de paz que Valentina nunca soube que precisava ouvir. "Sente-se aí." Raul apontou para a cadeira de madeira na varanda. "Vou esquentar uma sopa que Dona Lourdes mandou mais cedo. Diz ela que cura tudo, menos a língua dos vizinhos." Valentina sorriu, retirando as botas e massageando os próprios pés doloridos. "Se essa sopa curar as bolhas nos meus calcanhares, já será milagrosa." Raul apareceu pouco depois com 2 tigelas fumegantes. Sopa de mandioca com carne de sol. Simples, rústica, deliciosa. Comeram em silêncio, como fazem aqueles que estão confortáveis com a presença um do outro. "E se eu dissesse que não quero ir embora?" Ela perguntou quase num sussurro. Raul olhou para ela, o rosto iluminado apenas pela luz amarelada da varanda. "Eu diria que talvez você esteja confundindo fuga com escolha." Valentina franziu a testa, surpresa com a resposta. "Fuga? Às vezes, quando o mundo pesa, a gente corre para o outro extremo. Mas fugir de lá não quer dizer que se pertence aqui, entende?" Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, encarou a escuridão do campo, tentando ouvir os próprios pensamentos. "E você, já pensou em sair daqui? Tentar a vida em outro lugar?" Raul se inclinou para trás na cadeira, os olhos voltados para o céu estrelado. "Já. Quando meu pai morreu, eu quase fui para a cidade. Tentei entregar currículo, fazer bico, mas a cidade grande não gosta de gente que não tem pressa. Lá, ou você corre ou é atropelado." Valentina o observava com atenção. "E aqui, a terra ensina. Ela não grita, ela espera. E no silêncio você escuta a si mesmo." Aquela frase ficou ecoando na mente dela. Escutar a si mesmo. Era isso que faltava há anos. Raul se levantou, recolheu as tigelas e parou à porta. "Amanhã tem trabalho cedo. Galinha não espera reunião nem aviso prévio." Valentina sorriu, mas não respondeu. Quando ele entrou, ela ficou sozinha por alguns minutos, olhando para o céu salpicado de estrelas. Lá, no alto, tudo parecia quieto, mas dentro dela, algo pulsava com força. E pela primeira vez não era medo, era vontade. Vontade de ficar, vontade de recomeçar. E talvez, só talvez, vontade de amar. O amanhecer trouxe consigo um vento suave, carregado com o aroma do mato úmido.
Valentina acordou com o som dos galos, o cantar distante das vacas e um sentimento raro, paz. Estava hospedada há apenas 2 dias no pequeno quarto dos fundos da casa de Raul, mas já sentia como se aquele mundo sempre tivesse sido dela, e ao mesmo tempo, como se estivesse apenas começando a descobrir o que isso significava. Na cozinha, Raul já preparava café coado no pano, como o pai fazia. No fogão a lenha, o cheiro do pão assando fazia o ar parecer mais denso, mais vivo. Dormiu bem? Ele perguntou sem tirar os olhos da chaleira. Melhor do que em qualquer suíte de hotel 5 estrelas. Raul sorriu de canto, pegando 2 canecas e enchendo-as. Café forte. Aqui não tem cappuccino nem espuma de leite. Melhor ainda. Ela respondeu sentando-se à mesa. Enquanto tomavam o café, conversaram sobre coisas simples. O tempo, a lavoura, o que seria preciso arrumar na cerca da divisa. A conversa fluía fácil, como se eles se conhecessem há muito mais tempo do que o calendário dizia. Depois do café, foram juntos ao galpão. Capitão já estava de pé, mais firme a cada dia, como se alimentasse não apenas da comida, mas da energia dos dois. O cavalo os observava com um olhar quase humano, como quem entendia que algo importante estava acontecendo ali, e que ele, de alguma forma, fazia parte disso. Valentina escovou o cavalo com movimentos delicados, mas confiantes. Raul observava de perto, admirado. Tá pegando o jeito, comentou. Aprendi com um bom professor, ela disse, lançando-lhe um olhar direto. Raul sustentou o olhar por alguns segundos. O tempo parou. Os sons ao redor pareceram se afastar. Foi como se, por um momento, só existissem os dois, o cavalo e aquele espaço entre eles prestes a ser vencido. Mas foi Capitão quem interrompeu, mordiscando suavemente o bolso da camisa de Raul, como se exigisse atenção, ou quisesse quebrar o clima. Eles riram. Ciumento, hein? Valentina brincou. Desse jeito vou ter que disputar carinho com ele. Raul respondeu ainda sorrindo. E se tivesse que disputar? Raul a olhou com mais intensidade agora. Eu preferia conquistar. O silêncio que se seguiu foi diferente. Carregado, quente, mas respeitoso. Valentina desviou o olhar primeiro, mas o coração já disparava feito cavalo em disparada. Ela sabia o que estava sentindo, e pela primeira vez na vida não tinha medo de admitir. Talvez estivesse começando a se apaixonar, não por um homem rico, nem por um nome famoso, mas por um homem de verdade. Um homem que sabia ouvir o silêncio, falar com o olhar e tocar com o coração. E o que ela ainda não sabia é que o destino estava apenas começando a mexer suas peças. O céu começava a se fechar, prometendo chuva para o fim da tarde. Raul e Valentina estavam no pasto, plantando mudas de mandioca em um terreno mais plano, quando o barulho de um motor ao longe chamou a atenção. Não era barulho de trator, nem de carro velho da vizinhança. Era algo moderno, forte, urbano. Raul olhou desconfiado. Isso não é barulho de roça! Minutos depois, um SUV preto, com vidros escuros e placas de Brasília, estacionou na porteira da fazenda. Do banco do carona desceu um homem de terno, sapato engraxado que já estava sujo de barro e uma expressão impaciente. Valentina! Gritou. Achei você, graças a Deus! Ela franziu o senho ao reconhecê-lo. Era Gustavo, seu assessor direto, um dos poucos que sabiam seu paradeiro. Mas ao ver a expressão dele, misto de preocupação e irritação, ela já imaginava o sermão que viria. O que você tá fazendo aqui, Gustavo? O país inteiro quer saber disso. Você sumiu da mídia, cancelou compromissos, ignorou investidores e agora... Agora eu te encontro com a calça suja de barro numa plantação de mandioca? Raul cruzou os braços e ficou em silêncio. Observava tudo com cautela, mas os olhos já denunciavam sua impaciência com aquele tipo de gente. Eu tirei uns dias, meu direito, e não pedi permissão. Valentina respondeu firme. Não é só sobre direito, Ival. É sobre imagem. A imprensa já tá especulando. Estão dizendo que você surtou, que tá fugindo, que tem um novo namorado misterioso. Ela deu um passo à frente. E se eu tivesse? Gustavo empalideceu. Você... tá falando sério? Antes que ela respondesse, Capitão apareceu atrás dela, trotando com tranquilidade, como se também quisesse ver o visitante indesejado. O cavalo se aproximou de Raul e encostou o focinho no ombro dele, num gesto que parecia deliberado. Gustavo arregalou os olhos. É ele? O cavalo? Você o encontrou aqui? Sim, Valentina respondeu, voltando a ficar calma. E foi salvo por alguém que não me perguntou quanto eu tinha no banco. Alguém que usou o que tinha, folhas, raízes, tempo, para cuidar de um ser vivo machucado, sem esperar nada em troca.
Raul continuou em silêncio. Preferia falar pouco, mas com peso. Gustavo olhou ao redor com visível desprezo pelo cenário simples da fazenda. Esse lugar não é para você. Você tem um império esperando. A bolsa caiu 1,2% com seu sumiço. O mercado precisa da sua presença. Seus acionistas estão exigindo respostas. Valentina ergueu o queixo. Pois diga a eles que, pela primeira vez em muito tempo, estou exatamente onde quero estar. E não vou sair até ter certeza de que estou vivendo. E não apenas administrando. Gustavo balançou a cabeça incrédulo. Então voltou para o carro batendo a porta com força. O silêncio reinou por alguns segundos até Raul comentar. A chuva vem aí. Valentina soltou uma risada curta, aliviando a tensão. O que você achou dele? O sapato dele não foi feito para pisar em chão de verdade. Ela o encarou. E eu? Foi? Raul respondeu sem hesitar. Tá começando a parecer que sim. E quando os primeiros pingos de chuva tocaram a terra seca, nenhum dos dois correu para se abrigar. Porque às vezes, a chuva não é problema. É resposta. A chuva caiu pesada, lavando a poeira acumulada nos telhados, nas árvores e até nas memórias. Valentina e Raul permaneceram de pé no pasto por alguns minutos, molhados até os ossos, mas estranhamente em paz. Raul tirou o boné e ergueu o rosto para o céu. Há meses a terra não via um banho desses. Parece que até Deus resolveu dar um sinal hoje. Valentina fechou os olhos, sentindo cada gota escorrer pelo rosto. Ela não era mulher de se molhar assim à toa, mas ali, naquele pedaço de mundo sem máscaras, começou a entender o que era liberdade e começou a querer ficar. De volta à casa, Raul pegou toalhas no armário e acendeu o fogão a lenha. O calor que tomou conta da cozinha era mais do que físico, era simbólico, como se o lar, mesmo humilde, estivesse se abrindo para ela. Toma essa aqui, ele disse entregando uma toalha grossa. É velha, mas ainda seca bem. Valentina aceitou, rindo. No meu mundo, isso viraria post com legenda Vida simples, alma leve. Mas aqui, é só vida mesmo, né? Aqui ninguém vive pra foto. Raul respondeu. Vive pra continuar. Sentaram-se à mesa enquanto a água do café começava a ferver. Capitão relinchava do lado de fora, inquieto com o barulho da chuva batendo no telhado do galpão. Valentina olhou para Raul. Ele estava de camiseta, o cabelo ainda molhado, gotas escorrendo pela barba. Você é diferente, ela disse, sem pensar. Diferente como? Diferente de todo mundo que eu conheço. Você escuta com os olhos, fala com poucas palavras, mas diz o que precisa. E não tem medo de silêncio. Raul apoiou os cotovelos na mesa e a olhou nos olhos. E você também não é como eu imaginava. Quando te vi descer daquele carro, pensei, mais uma ricaça mimada que vai querer transformar minha roça em cenário de novela. E agora? Agora acho que você é só uma mulher, tentando encontrar o que perdeu no meio do caminho. Ela sorriu. Um sorriso real, sem pose. Talvez eu nunca tenha encontrado. Talvez o que eu achava que era sucesso fosse só barulho demais. Raul levantou, serviu 2 canecas de café e voltou a sentar-se. Aqui o sucesso é outro. É ver o cavalo se recuperar. É sentir o cheiro da chuva e saber que a lavoura vai vingar. É acordar e saber que alguém do seu lado tem palavra. Valentina segurou a caneca com as 2 mãos, como se aquecesse não só os dedos, mas a alma. Raul, ele a encarou. Se eu ficasse, sem prazo, sem obrigação, você me deixaria aprender esse outro tipo de sucesso? O silêncio que se seguiu foi denso, quase sagrado. Raul deu um leve sorriso e respondeu. Eu deixaria, mas só se você prometer uma coisa. Qual? Que não vai fingir que é outra pessoa. Ela assentiu. Prometo. E então, ali, entre o cheiro de café e o som da chuva, algo invisível se firmou entre os dois. Não era ainda amor, mas era o início da verdade. 2 dias após a visita de Gustavo, Valentina continuava firme em sua decisão de permanecer. As ligações não paravam. Mensagens, e-mails, alertas de reunião. Mas ela deixava tudo no silencioso. Pela primeira vez, sua vida não dependia da agenda. Dependia da vontade. Raul, por sua vez, começava a perceber que algo dentro dele também mudava. Não era apenas a presença dela. Era a presença de alguém que olhava para ele como homem, não como fracassado. Naquela manhã, enquanto colhiam ovos no galinheiro, Valentina levou uma bicada no braço. Ai, essas galinhas são mais temperamentais que os acionistas da minha empresa, reclamou rindo. Raul, segurando o riso, foi até ela. Deixa eu ver. Ela estendeu o braço e ele segurou com delicadeza. O ferimento era pequeno, quase nada, mas o toque foi tudo. Os olhos de Valentina encontraram os dele. O momento durou segundos, mas foi interrompido por uma voz familiar. O amor começa nas galinhas agora?
Dona Lourdes, entrando pela lateral da cerca com uma cesta de legumes na mão e o sorriso mais sapeca do interior. Bom dia, Dona Lourdes, Valentina disse, corando. Bom dia, minha filha. E bom dia, Raul. Tô vendo que o tempo de seca acabou mesmo, até no coração. Raul coçou a nuca, sem saber o que dizer. Trouxe umas batatas e umas cenouras. Vai que essa moça resolve ficar e transformar isso aqui numa quitanda de luxo. Sentaram-se todos na varanda. Valentina ajudou a preparar um suco, enquanto Dona Lourdes, com aquele jeitinho de quem sabe mais do que fala, puxava a conversa. E me diga, Valentina, lá na cidade grande, a senhora já foi casada? Valentina hesitou por um segundo. Depois, decidiu ser sincera. Já, durante 3 anos. E o que aconteceu? Ele se casou comigo, mas amava o que eu representava. E quando percebeu que o dinheiro não comprava o que ele queria, foi embora. Levou uma parte do meu nome junto. Raul escutava em silêncio, fingindo concentrar-se na xícara de café. Mas a confissão da mulher tocou um ponto dentro dele que até então estava enterrado. E você, Raul? Dona Lourdes perguntou, virando o jogo. Já teve alguém? Ele olhou para o horizonte, respirou fundo e respondeu. Já. Uma moça da cidade, filha de comerciante. Quando meu pai morreu e a fazenda afundou, ela me disse que não nasceu para viver de esperança. Foi embora. Casou com um corretor de imóveis em Goiânia. O silêncio que se seguiu não foi triste, foi profundo. 2 pessoas com feridas antigas, agora sentadas na mesma varanda, dividindo o mesmo pão de queijo. Dona Lourdes se levantou. Pois eu acho que Deus escreve certo até com os galhos secos. Só é preciso coragem para podar o que não serve mais. Ela se despediu, deixando os 2 sozinhos mais uma vez. Valentina falou primeiro. Você ainda acredita no amor? Raul respondeu sem hesitar. Acredito, mas só naquele que tem raiz. O que nasce da terra, e não do interesse. Ela sorriu. Então, talvez, a gente esteja regando algo aqui. Raul olhou para ela por um longo tempo, e quando respondeu, foi com a simplicidade que só os verdadeiros homens sabem usar. Tomara que sim. O céu daquela tarde estava pintado com tons de laranja e vinho. Raul e Valentina caminhavam juntos até o pasto alto, onde Capitão já pastava com mais liberdade, como se soubesse que a vida estava lhe devolvendo as forças. Valentina levava uma maçã no bolso. Raul, uma ferramenta para consertar uma das porteiras que vivia emperrando. Mas naquele fim de dia, nenhum dos 2 parecia preocupado com cercas ou frutas. Você já pensou em transformar essa fazenda num centro de recuperação para animais? Valentina perguntou, quebrando o silêncio suave do campo. Raul a olhou de lado, surpreso. Recuperar cavalo, vaca, cachorro, gato, animais abandonados, maltratados ou perdidos como o Capitão. Gente do Brasil inteiro paga caro por esse tipo de serviço, e você tem a alma certa para isso. Raul se calou por um instante. E por que você me daria essa ideia? Valentina parou, tirou a maçã do bolso, ofereceu a Capitão, que se aproximou confiante, e respondeu. Porque você salvou mais do que um cavalo. Você me mostrou um mundo onde a vida vale mais do que aparências, e eu quero fazer parte dele. Raul engoliu seco. Isso é uma proposta? É, mas não de negócios. Ela disse, olhando diretamente em seus olhos. É de parceria, de verdade, de vida. Ele sentiu o chão parecer mais firme debaixo dos pés. Se eu dissesse sim, o que mudaria na sua vida? Tudo, mas ao mesmo tempo, nada. Porque aqui, eu encontrei algo que a cidade nunca me deu. O direito de ser quem eu sou, sem precisar provar nada para ninguém. Raul baixou os olhos por um momento. Depois olhou novamente para ela, agora com um brilho novo no olhar. E se eu dissesse que já pensei em desistir disso aqui? Em vender a terra, esquecer a dívida, começar do zero em outro lugar? Eu diria que ainda bem que você não fez isso, porque talvez tudo o que você construiu até aqui foi para esse momento, para esse lugar, para essa missão. Ele assentiu devagar. Eu só aceito essa proposta com uma condição. Qual? Que você não vá embora antes de ver o primeiro animal sendo curado aqui, não como visitante, como parte disso. Valentina sorriu. Fechado. Capitão relinchou, interrompendo o momento com um passo firme ao lado deles. Raul riu. Esse cavalo tem timing. Parece que ele sente quando a conversa fica séria. Valentina o afagou no pescoço. Ele só quer lembrar a gente do que importa. Confiança. E naquele instante, entre o cheiro do mato, o calor do pôr do sol e a promessa silenciosa de um futuro improvável, os 2 entenderam que o que estavam construindo não era só uma história, era um destino. Naquela noite, Valentina decidiu cozinhar. E não era por vaidade ou para impressionar. Era um gesto.
Um símbolo silencioso de que queria fazer parte da rotina, da casa, da vida. Raul, desconfiado, espiava da porta da cozinha. Você já pilotou um fogão a lenha antes? Já pilotei avião executivo. Deve servir para alguma coisa, não? Ele riu. Se não servir, a gente encomenda a marmita da Dona Lourdes. Mas o cheiro que começou a tomar conta da casa não parecia vir de quem não sabia o que fazia. Valentina, com avental improvisado e colher de pau na mão, mexia uma panela de arroz com pequi, receita que aprendera numa viagem rápida ao interior de Goiás anos atrás. Na mesa, Raul ajeitou talheres e pratos com um cuidado que não combinava com a simplicidade da casa. Havia em cada gesto uma tensão boa, como se o coração estivesse arrumando espaço para o inesperado. Jantaram em silêncio por alguns minutos. Tá bom mesmo, Raul disse, limpando o canto da boca com o guardanapo de pano. Não é gourmet, mas é com verdade. Ele a olhou com um brilho nos olhos. Aqui, verdade vale mais que tempero. Valentina terminou de comer, levantou-se e foi até a estante antiga da sala, onde empilhavam-se papéis e contas vencidas. Pegou uma folha específica e voltou à mesa. Raul, posso te mostrar uma coisa? Pode. Ela deslizou o papel na mesa. Era uma minuta. Simples, mas clara. Uma proposta de sociedade rural. Sem cláusulas absurdas, sem letras miúdas. É só um rascunho, explicou. Amate, mas com isso podemos pedir crédito subsidiado, criar uma associação para recuperar cavalos abandonados e ainda conseguir investimento através do meu fundo de impacto social. Raul pegou o papel com mãos firmes, mas o olhar hesitante. Você quer investir aqui? Eu quero investir em você, Raul, em sua forma de cuidar, em sua alma simples. Mas eu também quero proteger sua história. Nada de tomar posse. Nada de mudar o nome da fazenda. Vai continuar sendo Terra Brava. Só que agora, com mais futuro. Ele olhou para o papel por longos segundos. Depois, para ela. Sabe o que mais me assusta? O quê? Que eu não tô assustado. Valentina sorriu. Então talvez pela primeira vez a gente esteja exatamente onde deveria estar. Raul se levantou, dobrou o papel com cuidado e colocou sobre a cristaleira de madeira que pertencera ao seu avô. Amanhã cedo, a gente assina isso com barro nas botas e fé no peito. Combinado. Eles se entreolharam, em silêncio. Mas o que havia no ar já não precisava ser dito. Era como se um contrato invisível, de alma para alma, tivesse sido selado ali, entre a madeira da mesa e o calor do coração. Na manhã seguinte, o cheiro de café já se espalhava pela cozinha quando Valentina acordou. Ainda sonolenta, vestiu a camisa de flanela que Raul havia deixado pendurada atrás da porta e caminhou descalça até a varanda. Lá estava ele, de costas, sentado no degrau, com um bule de alumínio ao lado e o olhar perdido no horizonte. Bom dia, fazendeiro. Dormiu bem? Melhor que em muito tempo, respondeu sem virar. E você? Melhor do que mereço. Ele a olhou por cima do ombro e sorriu. Mas algo em seu olhar estava diferente. Um traço de preocupação. Aconteceu alguma coisa? Raul se levantou, limpou as mãos na calça e hesitou por um segundo antes de responder. Chegou uma carta, da prefeitura. Vieram vistoriar a fazenda ontem enquanto a gente estava no pasto. Valentina sentiu o estômago revirar. E o que diz? Que a dívida de IPTU acumulada ultrapassou o limite. Se não houver pagamento ou regularização nos próximos 30 dias, a propriedade será leiloada. O silêncio caiu como um machado. Raul, por que não me falou disso antes? Porque eu achei que daria um jeito. Sempre achei. E depois que você apareceu, sei lá, tive esperança de novo. Mas agora, talvez seja tarde. Valentina se aproximou e segurou sua mão com firmeza. Nunca é tarde quando há verdade. Se essa terra vai a leilão, é porque pertence a alguém que lutou até o fim. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Não quero sua ajuda por pena. E não é por pena. É por admiração. Ela se afastou por um instante, pegou o celular e fez uma ligação rápida. Lúcia, aqui é a Val. Preciso de um advogado tributarista agora. Tem uma terra em risco. E não vamos deixar o sistema roubar o que é do povo. Aciona o pessoal da fundação também. É urgente. Desligou e voltou a olhar para Raul, que a observava como quem não sabia mais onde terminava a gratidão e começava o encantamento. Isso vai virar confusão para você, Valentina. Imprensa, perguntas, escândalo talvez. Então que vire. Já tive escândalos por causa de joias, empresas e gente falsa. Se for para ter escândalo por defender um homem honesto e uma terra viva, pode me filmar de cara limpa. Raul sorriu com o canto da boca, emocionado. Você não é mulher para esse mundo aqui, sabia? Talvez eu seja mulher para construir um novo mundo, respondeu ela. E se ele começar daqui, melhor ainda.
O vento soprou forte naquele instante, levantando o pó do chão e balançando a cerca de arame. Era como se até a terra concordasse com ela, porque agora o que estava em jogo não era apenas uma fazenda, era um modo de viver, era uma história que precisava ser protegida e que, talvez, estivesse apenas começando. 2 dias depois, a poeira da estrada se ergueu novamente no horizonte da fazenda, mas, desta vez, não era Gustavo nem curiosos da imprensa. Era um carro preto, luxuoso, com vidros fumê e ar de autoridade. Raul e Valentina estavam no galpão tratando de capitão quando ouviram o barulho do motor e o fechamento seco da porta. De lá saiu um homem de terno cinza, óculos escuros e um sorriso frio. Raul Montenegro? Perguntou, como quem já sabia a resposta. Raul limpou as mãos com um pano e respondeu com firmeza. Sou eu mesmo. Dr. Agenor Pires, advogado de interesses privados aqui na região. Vim em nome de um consórcio que está interessado na compra imediata deste terreno. Valentina apareceu ao lado de Raul, os olhos estreitados. Compra? Essa terra nem está oficialmente à venda. Ainda não, respondeu Agenor, como quem saboreia cada palavra. Mas logo estará. Com as dívidas acumuladas e a notificação da prefeitura, o leilão será inevitável. Raul cruzou os braços. O senhor veio aqui me pressionar? Vim fazer um favor. O consórcio está disposto a pagar o equivalente ao valor de mercado atual da área, mais uma compensação simbólica pelos transtornos. Valentina deu um passo à frente. Que consórcio é esse? Empresários locais e investidores de fora, disse o advogado, desviando o olhar dela. Querem construir um centro logístico na região. Esta terra aqui é estratégica. Raul sentiu o sangue ferver. Aquela terra não era só um pedaço de chão. Era história. Era raiz. E se eu não vender? Agenor deu um sorriso debochado. Então perderá tudo no leilão. E sairá sem nada. Valentina puxou o celular. O senhor pode avisar seus patrões que o processo do leilão está sendo contestado. Já temos um advogado tributário cuidando disso. E a Fundação Alma Rural está envolvida. Esta terra é ancestral, produtiva. E agora também é centro de preservação animal. Agenor finalmente a reconheceu. Espera, você é a Valentina Braga? A própria. Ele arregalou os olhos, surpreso e nervoso. Ora, isso muda as coisas. Muda sim. Porque agora vocês não estão lidando com um fazendeiro falido. Estão lidando com uma mulher que tem dinheiro, poder e motivo. Isso pode ser resolvido com uma conversa mais tranquila. Agenor gaguejou. Não comigo, respondeu Valentina. Nem com ele. Raul encarou o advogado com a firmeza de quem já apanhou da vida, mas nunca se curvou. Aqui não se vende história por dinheiro, doutor. E a porteira está logo ali. Boa viagem. Agenor hesitou, mas entendeu que tinha perdido. Entrou no carro, arrancou com violência e sumiu na estrada, deixando poeira e tensão no ar. Valentina virou-se para Raul. Agora temos nome, rosto e intenção. Eles querem sua terra, mas nós temos algo que eles não têm. O quê? Ela respondeu com um olhar firme. Verdade. E verdade. Não vai a leilão. No dia seguinte, a tensão ainda pairava sobre a terra brava. Raul acordou cedo, como sempre. Mas o café parecia amargo. Saber que alguém estava tentando arrancar sua história à força reacendia feridas antigas. Só que agora, ele não estava mais sozinho. Valentina apareceu na cozinha com um maço de papéis na mão. Raul, consegui acesso aos registros da prefeitura. Descobrimos algo importante. O quê? O consórcio que quer sua terra está ligado a um grupo político da região. E sabe o que é pior? Há 2 anos, o antigo prefeito tentou passar essa área como zona de desenvolvimento especial, sem consultar os proprietários. Mas a proposta nunca foi votada. E o que isso muda? Ela se sentou ao lado dele, olhos brilhando de determinação. Muda tudo. Essa terra ainda é legalmente rural. E como estamos abrindo um centro de recuperação animal com impacto social e apoio fundacional, temos respaldo para pedir suspensão do leilão até que o processo seja auditado. Raul olhou para ela como quem vê um farol no meio da tempestade. Você pensa em tudo. Aprendi com o melhor, ela respondeu com um leve sorriso. Ele a puxou para perto sem pressa, como se o momento fosse precioso demais para ser apressado. Você sabe que isso tudo é mais do que salvar terra, né? Valentina assentiu. Eu sei. Estou aqui, porque não quero mais salvar sozinha. Quero construir, com você. Eles ficaram em silêncio, apenas se olhando. Era a primeira vez que os dois reconheciam, sem palavras rebuscadas, que estavam apaixonados. Mas antes do amor florescer por completo, ainda havia uma batalha a vencer. No final da tarde,
receberam a visita de um oficial de justiça. Ele veio com documentos exigindo a presença de Raul na audiência, que definiria o início do processo de leilão. Valentina pegou o envelope, leu cada linha e depois disse: "Tudo bem, a gente vai." E vai de cabeça erguida. Raul olhou para ela. "Tem certeza que vale a pena comprar essa briga?" Ela respondeu com firmeza: "Quando a briga é por terra, raiz e verdade, vale cada arranhão." A pequena cidade fervia em burburinhos naquela manhã de audiência. A notícia de que Valentina Braga, sim, a Valentina Braga, estaria no fórum, ao lado do fazendeiro falido Raul Montenegro, correu como fogo no mato seco. Raul vestiu sua melhor camisa, ainda assim simples, de algodão, mangas dobradas, e sapateou o barro das botas na porta antes de subir no jipe. Valentina usava jeans escuros e uma camisa branca dobrada até os cotovelos, sem maquiagem, sem joias, apenas verdade no rosto. "Pronta?" ele perguntou, ajeitando a chave na ignição. "Nasci pronta para enfrentar canalhas engravatados." Chegando ao fórum, uma pequena multidão já se reunia na entrada. Curiosos, jornalistas locais e até alguns fazendeiros da região que sabiam o que estava em jogo. Eles entraram lado a lado e, por um instante, o barulho cessou. O contraste entre os dois era gritante, mas a harmonia era maior. Na sala de audiência, o advogado do consórcio já os esperava. Dr. Agenor, o mesmo de sorriso falso e intenções turvas. "Que bom que vieram", disse ele sarcástico. "Assim evitamos o teatro de última hora. O único teatro aqui é o que vocês estão encenando, tentando arrancar terra de trabalhador na base da ameaça", retrucou Valentina, antes que Raul dissesse qualquer coisa. A juíza, uma senhora severa, pediu silêncio e deu início à sessão. Os documentos começaram a ser lidos, argumentos apresentados, e então chegou a vez de Raul falar. Ele se levantou, tirou o chapéu e olhou direto nos olhos da juíza. "Meritíssima, eu não tenho estudo de lei nem diploma na parede. Só tenho essa terra. Meu pai morreu nela. Minha mãe plantou cada muda de fruta com a mão. O que eu construí ali não é luxo, é memória. E não vou deixar que usem papéis sujos para arrancar isso de mim." A juíza pareceu impactada. Valentina levantou em seguida, apresentando os documentos da fundação, o projeto de preservação animal e as irregularidades políticas nos registros da prefeitura. Se essa terra fosse inútil, não haveria um grupo com pressa de tomá-la. Eles não querem progresso, querem lucro. E estão dispostos a esmagar quem for preciso, mas não hoje. E não esse homem. O advogado tentou rebater, mas era tarde. A juíza pediu tempo para a avaliação e, antes de encerrar a sessão, deu um aviso. "Esta terra está temporariamente protegida por liminar. Ninguém a toca até que se esclareçam os indícios de fraude e manipulação política." Do lado de fora, uma salva de palmas espontânea ecoou, não da multidão, mas dos poucos que sabiam reconhecer quando alguém vence com coragem e não com poder. No carro, voltando para a fazenda, Raul olhou para Valentina emocionado. "Você virou minha advogada agora?" "Não", ela respondeu. "Virei parte da sua vida." E ele sorriu, porque sabia que, com ela ao lado, não era mais só a fazenda que estava sendo salva. Era ele. A volta à fazenda foi silenciosa, mas não de tensão, de alívio. O céu, antes carregado de nuvens e ameaças, parecia mais leve. O vento dançava pelos campos com alegria contida, como se até a natureza soubesse que aquele pedaço de terra acabara de escapar das garras de algo perverso. Ao chegarem, Dona Lourdes os esperava com um avental florido e um olhar cheio de lágrimas contidas. "Eu rezei, minha filha. Eu rezei tanto", disse ela, abraçando Valentina com força, depois Raul. "A luta ainda não acabou", respondeu Raul com humildade. "Mas hoje a gente venceu uma batalha." Valentina se afastou e respirou fundo. Olhou para aquela casa velha de paredes descascadas, para o curral improvisado, para Capitão pastando tranquilo como um rei em seu reino, e percebeu, ali, sem maquiagem, sem salto, sem holofote, ela estava mais viva do que jamais esteve. "Então vamos comemorar do jeito certo", disse ela com um brilho travesso nos olhos. "Com vinho caro?" Raul brincou. "Com comida boa e gente de verdade." 2 horas depois, a varanda da casa estava cheia. Dona Lourdes fritava pastéis em óleo quente enquanto cantava modas antigas. Alguns vizinhos trouxeram bolos, pamonhas, até cachaça artesanal. As crianças corriam com os cachorros da fazenda, rindo como se o mundo não tivesse problemas. E Raul? Ele só observava. Sentado na escada de madeira,
com um copo de suco na mão e o coração cheio de algo que ele quase não reconhecia: esperança. Valentina se aproximou e se sentou ao seu lado. Sabe o que eu tô pensando? Que devia ter colocado menos pimenta no pastel? Ela riu. Que talvez a gente precise construir mais uma coisa aqui. O quê? Ela o olhou com firmeza e carinho. Um centro que não seja só para animais, mas também para pessoas. Um lugar onde gente da cidade venha aprender o valor do campo, onde famílias redescubram a conexão com a terra, onde crianças possam tocar a grama, o barro, o silêncio. Raul ficou em silêncio por um instante. Depois disse: se for com você, topo até construir castelo de barro. Ela riu, encostou a cabeça no ombro dele e sussurrou: a gente não precisa de castelo, a gente só precisa de raiz. Naquele fim de tarde, com a música simples da roça, com os sabores da terra e os sorrisos verdadeiros ao redor, algo se consolidava. Não era apenas uma vitória contra a injustiça, era o nascimento de um novo ciclo. E no centro disso tudo estavam eles dois, o homem da terra e a mulher que teve tudo, menos o que realmente importava. Até agora, os dias seguintes passaram como vento entre as folhas, rápidos, suaves e cheios de significado. O projeto do Centro de Recuperação Animal começou a sair do papel. Com o apoio da Fundação Alma Rural, arquitetos começaram a visitar a Terra Brava. Mas Raul exigiu uma condição: nada de cimento exagerado. Quero que o cheiro do mato continue. Que os bichos sintam que ainda estão no campo, não num hospital. Valentina sorriu com ternura. Fechado. Aqui, a natureza é prioridade. E a alma também. Ela estava diferente. Já não passava o dia ao telefone. Usava botas em vez de salto. E tinha aprendido com orgulho a fazer café no coador de pano. Raul, por sua vez, se redescobria. Sentia-se útil, forte, ouvido. Era a primeira vez em anos que dormia sem pensar em dívidas antes de fechar os olhos. Mas tudo mudou de tom numa manhã ensolarada, quando ele a chamou até o velho pé de ipê amarelo, bem no centro da propriedade. Foi aqui que meu pai me ensinou a laçar, ele disse. Aqui também foi onde pedi minha primeira namorada em namoro. E onde enterrei meu cachorro quando era moleque. Ela sorriu. Parece um lugar de história, e agora vai ser o lugar de mais uma. Raul tirou do bolso uma caixinha de madeira. Simples, feita à mão, com o símbolo da Terra Brava entalhado na tampa. Dentro, 2 alianças de prata com uma inscrição discreta. De barro mais eterno. Valentina levou a mão à boca, surpresa. Raul, eu sei que não é castelo, nem Paris, nem tapete vermelho. Mas é a vida que eu posso oferecer. Com verdade, com trabalho e com amor. Ela o olhou, os olhos já cheios d'água. Você não tem ideia do quanto esperei por esse momento. Por alguém que não visse meu sobrenome, mas meu coração. Raul abriu um sorriso tímido. Então... Aceita viver essa vida de terra comigo? Valentina não hesitou. Eu aceito. E que venha barro, chuva, galinha no quintal. E tudo mais que Deus mandar. Eles se abraçaram ali mesmo, debaixo do ipê, enquanto as flores amarelas caíam como bênçãos. Capitão, ao longe, relinchou como se desse seu aval definitivo. O amor, enfim, estava selado. Não com promessas vazias, mas com raiz, com chão firme. E com a certeza de que, juntos, poderiam transformar qualquer tempestade em colheita. O tempo passou. 3 meses depois, a Terra Brava não era mais apenas uma fazenda. Era símbolo de resistência, tradição e recomeço. Um lugar onde a força do campo se misturava à inteligência do mundo moderno, sem que um apagasse o outro. O Centro de Recuperação Animal foi inaugurado com simplicidade e emoção. Veterinários de diferentes regiões passaram a colaborar, enquanto famílias vinham conhecer o projeto de perto. Mas o que mais chamava a atenção não eram os muros. Era a alma do lugar, e ela estava em cada gesto de Raul e em cada sorriso de Valentina. Na manhã da inauguração oficial, uma pequena multidão se reuniu sob a sombra do velho ipê amarelo, agora florido como nunca. Crianças correram soltas, jornalistas discretos fotografavam, e Dona Lourdes distribuiu bolo de fubá com café passado na hora. Raul subiu em uma pequena plataforma improvisada e falou com o coração. Essa terra quase foi tirada da gente. Mas Deus mandou uma mulher que não só acreditou na minha história, como escreveu a dela aqui também. A gente não quer transformar isso num centro famoso. A gente só quer que aqui seja um lugar onde bicho machucado possa se curar. E gente ferida também. As palmas foram sinceras. Olhares emocionados se cruzaram. E no meio da plateia, Valentina segurava as alianças que seriam trocadas ali mesmo, sem luxo,
sem câmera ao vivo, mas com a presença de quem importava. Raul Montenegro, ela disse quando foi sua vez. Você me ensinou que a vida pode ser simples sem ser pequena, que a gente pode ter pouco e ser inteiro. E hoje, aqui, na frente de tudo que é verdadeiro, eu escolho você. E eu escolho você, Valentina Braga. Ele respondeu com a voz embargada. Não pela fortuna, mas pela coragem que você teve de trocar o topo da cidade pela raiz do campo. Eu não prometo luxo, prometo chão e amor sem enfeite. As alianças foram trocadas. Capitão, ali perto, relinchou com orgulho, e quando os dois se beijaram, o vento soprou forte, carregando as flores do ipê e espalhando pelo ar a certeza de que o amor, quando é de verdade, não precisa de plateia, só de chão firme, alma limpa e alguém que tenha coragem de ficar.